E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área. Vamos hoje a mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Então, pessoal, na aula de hoje, texto teatral. A gente vem aí de uma construção onde a gente aprendeu, né, o que é um sujeito, os elementos do discurso, a argumentação, algumas informações sobre crônica, argumentação, justamente porque o que a gente vai ver agora no texto teatral, nós vamos ver como esses elementos estão lá. Uma vez que no texto teatral nós já temos a informação acerca daquela opinião, daquele trabalho, daquelas personagens que estão ali. Então, vamos lá, pessoal. Texto teatral. O texto teatral se assemelha ao narrativo quanto às características, uma vez que ele se constitui de fatos, personagens e história. O enredo representado, que sempre ocorre em um determinado lugar, disposto em uma sequência linear, representada pela introdução, compilação, clímax e desfecho. Então veja, o texto teatral não é diferente de nenhum texto de história que vocês conheçam. Nenhuma história, conto que vocês já viram vai ser diferente do que nós temos aqui. Vejam, nós vamos ter ali representado por uma introdução, onde nós vamos ter a representação do início de uma história, vamos ter a compilação, né, os acontecimentos, como aquilo vem acontecendo, como esses personagens vêm interagindo sobre esse determinado assunto, o clímax, que é o grande acontecimento da história, é o momento, né, é o estralar do dedo do Tony Stark, onde a gente tem aquele momento de furor, né, e o desfecho, que é o que vai acontecer. O texto teatral não tem nada diferente disso. A diferença é que ele vai estar dividido entre fala do narrador, fala do personagem tal, tal. Vamos ter alguns elementos dentro dele. Até então, tirando essas diferenças, é um texto narrativo. É uma história que está sendo narrada e contada para as pessoas. Ele vai ser diferente para quem? Para os atores. Os atores vão ver esse texto de maneira muito diferente, certo? A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, no qual o objetivo maior pauta-se no promover uma efetiva interação com o público espectador, onde razão e emoção se fundem a todo momento, proporcionando prazer e entretenimento. Vejam, esse texto ele não vai ser só lido, ele vai ser lido e representado. Então, por exemplo, se uma frase tem uma exclamação, esse ator ele vai ver que é uma frase exclamativa, ele vai ter que gritar, ele vai ter que berrar. Se é uma pergunta, ele tem que pôr a pergunta no tom de pergunta. Ele não pode, ter uma pergunta, ele não pode chegar, vocês entenderam? Não, ele tem que falar, vocês entenderam? A interpretação está presente lá dentro. O texto teatral, ele é diferente nesses aspectos, mas a gente precisa entender as diferenciações, porque ele vai estar escrito, mas ele está escrito não pensando no público, mas sim pensando no autor, no ator. Os atores e atrizes, eles sim vão pensar no público, como eles vão passar essa emoção. Então, por exemplo, uma cena emotiva, eles que vão ter que tornar aquela cena emotiva. Eles vão ter que ler e tentar imaginar como a emoção vai estar naquela cena, beleza? O fato de que o texto teatral, se representado e não contado, ele dispensa a presença de narrador. Não, uma vez que ele está sendo encenado, a gente está assistindo, como se fosse um filme. Pois os atores assumem um papel de destaque no trabalho realizado por meio de discurso direto, em consonância, ou seja, junto com outros recursos que tendem a valorizar ainda mais a modalidade em questão, como pausas, mímicas, sonoplastias, gestos e outros elementos ligados à postura corporal. A questão do tempo difere-se daqueles constituído pelo narrativo, pois o tempo da ficção ligado à duração do espetáculo coincide com o tempo da representação. Então veja, pessoal, o que a gente precisa entender aqui? Que esse texto, então, vão ter os espectadores. Pega qualquer filme que você gosta e tira a trilha sonora. Eu vou falar de um filme que eu gosto, que talvez eu não devesse gostar tanto do jeito que eu gosto. Velozes e Furiosos 3. Eu sou velho, beleza. Eu vi Velozes e Furiosos 3 no cinema. Então, Velozes e Furiosos 3 Desafio de Tóquio.
Tem uma musiquinha lá que ela é muito pegajosa, que fica... Procura aí que você vai achar, você vai saber que música que é na hora. Essa música, se tirar a música de ação que tem nos momentos e só deixar o barulho do motor do carro, o filme não fica tão emocionante. Isso que ele é um filme baseado em carro. Agora pega um filme tipo um musical e tira a música. Pega um Vingadores e tira a música e deixa só os barulhos. Vai no Star Wars, por exemplo, onde que no espaço não tem som. Por que não tem som no espaço? Porque não tem oxigênio. Agora imagina se eles tirassem os barulhos do Star Wars, se eles tirassem o barulho das naves do Star Wars. Como é que as pessoas iam ficar? A pessoa ia ficar tipo, ia estar faltando algo. Isso que é importante no texto, beleza? No teatro, a música vai ajudar, a mímica vai ajudar, às vezes até a plateia vai ajudar, a iluminação vai ajudar. Toda a produção, não só o texto, belezinha? Características do texto teatral, pessoal. Então, olha lá, texto encenado. Então, esse texto ele não é para ser escrito, ele é feito para ser encenado. Um gênero narrativo. Por que um gênero narrativo? Ele vai ficar contando uma história, certo? Diálogo entre os personagens, né? Então, o personagem, se você pegar o texto, vai ter a fala dos dois. Personagem conversa com o personagem. No caso lá, não vai ter isso. Eles vão chegar e simplesmente vão interagir um com o outro. Beleza? Discurso direto. Não tem como não ser um discurso indireto, uma vez que ele está falando com outra pessoa. Atores, plateia e palco. Isso a gente pensando no teatro como uma ideia comum. Né? Pegando os teatros extremamente tradicionais, né? Que vai ter aquele palco italiano que a gente conhece, que tem a arquibancada, tem o palco, as cortinas se abrem. Hoje em dia outros teatros já estão mais em pauta, mas o teatro tradicional ainda tem. Cenário, figurino, vejam, as roupas vão mostrar, o cenário vai ajudar a ler. Então a gente não está fazendo uma leitura somente do verbal, nós vamos estar fazendo uma leitura também do não verbal. A linguagem corporal, ou seja, não é só o texto. A linguagem corporal, ela é uma linguagem não verbal. E a ausência de narrador. Nem sempre vamos ter a ausência de narrador. Pode ser que o narrador se faça necessário para dar uma dramaticidade à história. Então, a linguagem teatral, certo? A linguagem teatral é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Ou seja, o teatro ele vai vir e vai trazer atenção. Você já ouviu falar da expressão o Deus ex machina? Sabe de onde vem isso? É a solução que vem do nada. Então, sei lá, vamos pensar num filme... Tenta pensar numa situação em que, tipo, você está ali. Você pensa, oh meu Deus, eu precisava de uma arma de laser feita de urânio para conseguir matar esse alienígena. Você abre uma caixa, essa arma está ali do jeito que você precisa. Isso é um Deus Ex. O que é um Deus Ex Machina? É uma referência aos gregos. Por quê? Porque nas peças gregas os deuses resolviam tudo. E eles vinham como uma máquina, tinham um suporte que baixava quem estava representando os deuses gregos, eles viam e resolviam aquela situação. Então isso foi trazido. Então quando você escutar a expressão, nossa, isso daí é cheio de Deus Ex, esse Deus Ex é a solução que vem do nada, certo? Esse conflito, ele sempre vai estar ali. Por quê? Porque é o conflito que faz qualquer história andar. Se a história não tiver um conflito, e veja, um conflito não quer dizer que vai ter que sair duas pessoas na mão. Um conflito é um problema que as pessoas vão ter que resolver, certo? Observe que em grande parte da linguagem teatral é dialógica. No entanto, quando encenado por somente um personagem é chamado de monólogo, onde expressa pensamentos, sentimentos da pessoa que está atuando. Esses monólogos vai ser somente uma pessoa
refletindo sobre, andando no palco, tendo experiências com músicas, com som, fazendo reflexões sobre a vida e fazendo as pessoas terem reflexões, certo? Então vamos lá, elementos da linguagem teatral, né? O tempo teatral é classificado em tempo real, é o tempo que você está assistindo, que indica o da representação. O tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita, que indica quando foi produzida a obra. Então, tempo real é o tempo. Se você foi assistir uma peça de teatro e ela durou 2 horas, qual que foi o tempo dela de duração? 2 horas. O tempo dramático, que é os fatos narrados. Uma vez em tal tempo aconteceu tal coisa. A peça pode ter passagens de anos. Então, né, vai ser representado pelo narrador. E o tempo da escrita, que é o tempo de produção da obra. São os 3 tempos que nós vamos ter. O espaço, o chamado espaço cênico, né, que é o palco, determinado local onde será apresentado a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações do personagem. Então, o espaço cênico vai ser no palco. O espaço dramático vai ser na Grécia. Vamos supor que ele esteja representando a Grécia. Espaço cênico, nós temos aqui o espaço do palco. E o outro, né, vai ser o espaço dramático, vai ser a Grécia. Personagens, segundo a importância, os personagens do texto teatrais são classificados em personagens principais, os protagonistas, e os personagens secundários e figurantes. Vejam, o teatro não difere tanto do que a gente está acostumado a ver em filme, certo? E os textos teatrais são constituídos por 2 textos, né? O texto principal, que apresenta a fala dos personagens, certo? E o texto secundário, que inclui o cenário, figurino e rúbricas. Aliás, e rubricas. O que é uma rubrica? É uma parte que vai dizer, personagem entra triste. Isso não é lido, ele simplesmente representa esse momento. Quando produzidos, são divididos de maneira linear, né, em introdução, compilação, clímax e desfecho. A introdução, né, foco na apresentação dos personagens, espaço, tempo e o tema. Compilação determina as peripécias, né, o que vai mover a história. Clímax, o momento de maior tensão nessa história. E o desfecho, que é o desenlace da ação dramática, certo? Os gêneros teatrais mais conhecidos, né, são, né, a tragédia que atraíam várias pessoas para ver aquilo, né, porque era uma história triste, a comédia e a tragicomédia, onde nós temos a fusão dos 2. Agora vejam, pessoal, olha o que o professor estava falando. Palácio dos Urubus, cena 1, toque de clarins, voz do arauto anuncia bom tom pelos 4 cantos do teatro. Vejam, isso aqui vai ser lido para as pessoas? Não, isso é a rúbrica, tanto que ela está entre parênteses. Arauto, veja, arauto, essa aqui é a fala do arauto. Atenção, atenção, moradores de Babaneirale, né, por ordem do suavíssimo, humaníssimo rei, sua majestade Navarro Ramírez. Então ele vai ter que dizer, pense no arauto, é aquele cara que vai e fala pelo rei, né, que vai ter aquela corneta, né, que vai tocar, né, o clarins para as pessoas prestarem atenção. Veja que aqui a gente tem mais uma descrição que está entre parênteses, né, bloco sonoro de estouro da bola de boliche, ordem é repetida. Amanhece, um refletor focaliza um homem amarrado numa cadeira com uma vistosa melancia na cabeça. Na outra extremidade, Reston, vestido de Guilherme Tell, estica um bonito arco pronto para disparar a flecha, dispara e parte e atinge em cheio o coração do homem, causando uma violenta explosão de sangue. Isso aqui não é lido para as pessoas. Isso aqui é o que vai acontecer na sequência. Aí aqui nós temos as falas, Reston Navarro, Reston Navarro, Reston Navarro. A parte que a gente tem entre parênteses aqui, deliciando-se com um pedacinho da melancia partida. Ou seja, ele ia chegar antes da fala e ia comer um pedaço da melancia. Isso daqui é um texto teatral. É a forma mais comum que a gente tem de trazer esses elementos. Tudo que a gente viu está aqui, a movimentação do texto. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.